palavra para quem dela queira fazer uso. Senhor presidente, por gentileza, eu desejo pedir, se possível, uma inversão de pauta, porque eu tenho um compromisso hoje inadiável. Se fosse possível, agradeceria. Coloco para a corte e para a presidência não ver qualquer tipo de problema em inverter a pauta. Com a palavra, havendo concordância de todos, com a palavra o conselheiro Alberto para relatar. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, trago a relatar, inicialmente, processos de auxílio pensão por morte para fins de registro. Tratam-se de dois processos, 94 e 91, de 2017, beneficiário senhora Gilmari de Sena Costa Santos, companheira, o ex-segurado senhor Manuel Mercedes da Silva, e o processo 14.705, de 2018, beneficiário Vitor Vinícius Porangaba Torres, e do ex-segurado Dimas Paciência Torres. Também tenho outro processo de transferência para reforma ex officio por incapacidade definitiva. É o processo de número 1634, de 2016. Interessado, senhor José Ricardo Pereira Costa. E também outros processos de transferência para reserva remunerada, cujos processos são 2640, de 2016. Interessado, Douglas Eduardo Lassete Fireman de Araújo, capitão. Processo 1300, 2017. Interessado, senhor José Wilson da Costa, subtenente. E o processo 6.743, de 2016. Jacileide dos Santos Alcântara, cabo. Em todos os processos, senhor presidente, senhora conselheira, o Ministério Público foram instruídos da forma regular. O Ministério Público ofertou o parecer pelo registro e, nessa forma, eu proponho a decisão no sentido de ordenar o registro das concessões respectivas de transferência remunerada e pensão, dar ciência ao Alagoas Previdência e destacando a necessidade de realizar a compensação financeira nos casos que haja contribuição para mais de regime previdenciário, dar publicidade à presente decisão e devolução dos processos administrativos originais ao Alagoas Previdência. Senhor presidente, senhoras conselheiras, é como eu voto como eu proponho a decisão. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Na forma dos pareceres exerados nos autos pela concessão dos registros. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, a conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovados. Senhor presidente, dando seguimento à relatoria, passo a relatar o processo de FUNCONTAS, respectivo à sanção pecuniária, o de número 14.831, de 2018. A unidade é a Prefeitura Municipal de Anadia. Gestor, senhor José Augusto Rocha Souza, gestor do exercício 2014. Trata-se do envio intempestivo da quinta remessa do SICAP do exercício de 2014, no caso de setembro a outubro de 2014. O processo não foi ofertado a possibilidade de defesa, mas o gestor optou por não se defender. Por isso, o processo não tramitou pelo Ministério Público de acordo com a Resolução 10 de 2011. E, diante disso, propõe a decisão no sentido de aplicar a multa no patamar mínimo de senhor prefáusto ao senhor José Augusto Rocha Souza, gestor da Prefeitura Municipal de Anadia, exercício 2014, pela envio intempestivo, ou seja, fora do prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP 2014, cientificar que deve recolher a multa no prazo máximo de 15 dias, após o trânsito em julgado, alertar que o não pagamento no prazo fixado implicará em comunicação para a Procuradoria do Estado para a ação de execução, cientificar o FUNCONTAS e dar publicidade para os presentes fins de direito. Senhor presidente, senhora conselheira, é assim como eu proponho a decisão para vossas excelências.
E com a palavra o Ministério Público de Contas. Tendo em vista que o gestor regularmente notificado não exerceu o direito de apresentar defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação da penalidade. Em discussão, não havendo discussão, em votação. Conselheira Ana Raquel, como vota? Também acompanho o relator. Aprovado. Senhor presidente, trago agora para relatar o processo de contratos. O primeiro contrato é o do número 15.613 de 2013, a unidade interessada do DETRAN. O responsável, o senhor Luiz Augusto Santos Lúcio Melo. O contrato deriva do processo de inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, inciso 2, da Lei Geral de Licitações, e tem como objeto fornecimento de serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, em virtude de necessidade de otimização das ações da administração da diretoria do DETRAN. O valor do contrato foi de R$ 7.990, que a dispensa por valor, e a proposta, o contrato foi feito com a empresa NP Eventos e Serviços LTDA. A seção de contratos e convênios não verificou nenhuma irregularidade e o Ministério Público de Contas ofertou o parecer pela realidade do contrato. E, nesse sentido, senhor presidente, senhora conselheira, eu proponho a decisão de julgar regular o contrato número 36 de 2013 entre o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas e a empresa NP Eventos e Serviços LTDA, da ciência dos interessados, e a publicação da decisão para os fins de direito. É como eu proponho a decisão, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Na forma do parecer 96 de 2019 da primeira Procuradoria de Contas, o Ministério Público opinou pela regularidade da contratação. Em discussão, não havendo discussão, em votação, conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovado. Senhor presidente, dando continuidade, trago da minha relatoria, o último processo da minha relatoria por hoje, é o processo 10.741 de 2014. Interessada é a unidade do município de Mar Vermelho e a responsável é a senhora Juliana Lopes de Farias Almeida, prefeita. O contrato deriva de licitação realizada pela modalidade convite, com fundamento no artigo 22, parágrafo 2º da Lei Geral de Licitações. E a finalidade da contratação é a reforma do prédio da antiga rodoviária para funcionamento do Salão das Costureiras da região. O valor do contrato global foi de R$ 28.026,30 centavos, que reflete o valor da proposta apresentada pela empresa Rui C. de A. Júnior ME, a qual é parte integrante do presente contrato, e com um prazo de duração de 90 dias. A seção de contratos não apontou qualquer irregularidade material, cometimento possível indício de cometimento do honorário. O Ministério Público de Contas opinou pela realidade do contrato. E na mesma linha, senhor presidente, senhora conselheira, eu proponho a decisão de julgar regular o contrato, dando ciência aos interessados e publicar a decisão para os fins de direito, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Forma do parecer 6239 de 2016, o Ministério Público de Contas opinou também pela regularidade da contratação. Em discussão, não havendo discussão, em votação, conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Aprovado. Senhor presidente, e dessa forma eu encerro a minha pauta por hoje e peço licença a Vossa Excelência para me ausentar por um compromisso. Pois não, conselheiro. Muito obrigado. Com a palavra a conselheira Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro, outro membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar processos de denúncia e representação, senhor presidente. Antes de iniciar a pauta, e para que eu não esqueça, eu gostaria de tirar 2 deles da pauta de hoje. É o processo TC 2244 de 2019. E o TC
8997 de 2015. E passo a relatar o TC 14384 de 2017. Conselheira, seria o 8997 de 2015. Feito o registro. Posso... Trata-se de denúncia autuada pela ouvidoria deste Tribunal de Contas em razão da manifestação oferecida pela empresa Estericicle Gestão Ambiental Limitada, através da sua auxiliar comercial Antônia Janaína, na qual noticia suposta irregularidade em razão da ausência de publicação de edital de licitação do município de Canapi no portal da transparência do município. Relata a denunciante que a Prefeitura Municipal de Canapi não está publicando os processos licitatórios do município em consonância com o que determina a Lei Complementar número 131 de 2009, já que disponibilizou o edital do pregão presencial número 24 de 2017 aos interessados, apenas de forma presencial, no prédio sede daquela prefeitura, anexando ainda print da página do portal da transparência com o fito de mostrar a ausência de informações acerca do referido certame. As folhas 40 e 41 dos autos têm-se a manifestação do Ministério Público de Contas através do parecer número 2406 de 2019 da 4ª Procuradoria de Contas, no qual informa que, ao analisar os espelhos de tela juntados pela denunciante, percebe-se que os mesmos se referem ao portal da transparência do Governo do Estado de Alagoas, o qual não tem a obrigação de alimentar as informações da municipalidade. Informa ainda que, na data de 22 de agosto de 2019, em busca no site do portal da transparência do município de Canapi, e aqui coloca qual a página, verifica-se a postagem do edital do pregão presencial ora referido, bem como da documentação referente ao certame. Tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade da presença desta Corte de Contas, os autos foram encaminhados a essa conselheira relatora na data de 11 de fevereiro de 2019. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público de Contas. Senhor presidente, foi ofertado parecer escrito nos autos, o parecer 2406 de 2019, onde se verifica que não há os elementos suficientes para o prosseguimento da presente apuração, tendo em vista que, conforme relatado, foi feita busca, inclusive no portal da transparência do município de Canapi, onde foi localizado a documentação, o processo administrativo relativo ao pregão presencial 24 de 2017, que, segundo a denunciante, estaria sendo levado a cabo pela municipalidade sem a devida transparência. Tendo em vista essa verificação que foi feita no portal municipal, entendemos que não há os elementos suficientes para o prosseguimento da presente demanda, razão pela qual nos manifestamos pelo arquivamento da denúncia. Senhor presidente, eu peço vênia para tratar direto a decisão. Faço aqui na decisão uma análise e os fundamentos da decisão, mas, em síntese, eu acolho o posicionamento do Ministério Público de Contas, também pelo não conhecimento, né, da denúncia, já que não há nos autos provas ou indícios que sustentem a alegação. E determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao ouvidor deste Tribunal de Contas, bem como a senhora Antônia Janaína, representante da empresa Estericicle Gestão Ambiental, e da publicidade da presente determinação e ciência imediata aos interessados. É esse o meu voto, senhor presidente. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheiro Sérgio. Acompanha a relatora, senhor Também presidente. acompanha o relator, aprovado. Tenho para relatar, senhor presidente, agora o processo TC número 2556, de 2016. Esse processo, senhor presidente, é mais um processo relativo à representação do Ministério Público de Contas, relativo aos precatórios do Fundef. Processo idêntico aos já relatados. Inclusive, me incomoda bastante trazer mais processos dessa natureza para serem relatados aqui, ou na Câmara ou no Pleno. Né? Na verdade, é um processo muito antigo, mas que chegou ao gabinete por redistribuição, então, no gabinete não é um processo antigo. Nós tínhamos zerado com as 3 gestões, né? Conselheiro Sérgio, conselheiro Alberto, e na minha nós conseguimos zerar as representações, mas agora nós temos no gabinete mais de 100 representações que foram de redistribuição. Então, essa é uma delas.
E são processos que nenhum deles até agora, eu não sei quantos eu relatei, eu trouxe para admissibilidade, processos importantíssimos do tribunal, precisando de um novo entendimento a partir de entendimentos das cortes superiores e que até agora não tivemos a oportunidade de fazer, porque nenhum até agora retornou. Então, esse é mais um deles, é o processo 2556 de 2016, é a representação do Ministério Público de Contas relativo ao município de Santa Luzia do Norte. Então, já que é um processo mais do que conhecido, com os mesmos fundamentos, eu apresento a mesma decisão no sentido de conhecer a representação, já que estão satisfeitos os requisitos para a sua admissibilidade, citar o atual prefeito do município de Santa Luzia do Norte, senhor Márcio Augusto Araújo Lima, para que no prazo de 15 dias informe se já recebeu algum valor oriundo do precatório vinculado ao Fundef e, em caso positivo, o valor, em qual conta fora depositado e qual a destinação lhe foi dada, anexando os extratos bancários para a devida comprovação. No caso de não recebimento dos valores, que informe qual o montante a ser recebido oriundo da ação executória de tramitação do TRF da 5ª Região, a qual versa sobre recursos provenientes dos precatórios do Fundef. Citar o ex-prefeito do município, no exercício de 2016, senhor João Pereira da Silva, para que no prazo de 15 dias informe se recebeu algum valor oriundo, ainda em sua gestão, e com as mesmas informações, em caso positivo, valor, a conta que fora depositado e anexe os extratos bancários para comprovação. Dar publicidade da determinação e ciência imediata da decisão aos interessados e determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas elencadas. Esse é o meu voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Como bem tratado pela conselheira Ana Raquel, trata-se de matéria já amplamente debatida aqui nessa corte, que o Ministério Público de Contas faz a representação no sentido de que os recursos provenientes das verbas de precatórios do antigo Fundef sejam aplicados exclusivamente em educação. Nesse sentido, a gente pede que seja feito o recebimento da representação, a citação dos responsáveis e também que seja feita a concessão da medida cautelar, no sentido de que, em havendo depósito dos valores, estes sejam utilizados exclusivamente nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Após a devida instrução do processo, os autos retornam ao Ministério Público para a manifestação final de mérito. Palavra com a conselheira Ana Raquel para Senhor esclarecer presidente, que eu verifiquei aqui que não há concessão de medida cautelar nesse processo, diferentemente dos demais processos. Deixa eu ver se há nos autos aqui. Mas a gente pode rever isso. Acho que vai ter que conversar com a Senhor presidente, esse processo, ela está me informando que ele inicialmente era da relatoria do conselheiro Fernando Toledo e que ele negou a cautelar no início do processo e só após ele foi encaminhado eu entendo que nós não estamos impedidos de conceder essa cautelar. Então, eu sugiro, eu coloco aqui para a gente decida de incluir essa cautelar, a exemplo do que foi feito nos outros processos, e eu faço a alteração do processo e trago para assinatura. Ou seja, e a cautelar nos moldes do que foram dadas nos demais processos, no sentido de uso exclusivo das verbas para despesas com educação, nos termos da legislação. Em discussão, não havendo discussão e votação, o conselheiro segue como vota. Acompanha a relatora, senhor presidente. Também acompanho a relatora, aprovado. Por último, senhor presidente, tem o processo TC 18.052 de 2017, que também trata
de uma denúncia oferecida pela senhora Luzinete Souza dos Santos Vasconcelos, residente do município de Poço das Trincheiras, por meio da ouvidoria desta Corte de Contas, na forma do artigo 42 da Lei Orgânica deste Tribunal, mediante a qual relata a ausência de informações no portal da transparência do município referente ao ano de 2017. Relata a denunciante que, ao acessar o portal de transparência de Poço das Trincheiras, este remete automaticamente ao link do Tribunal de Contas, do TCE-SICAP, e que até o ano de 2016 é possível acessar as informações do município. E, no entanto, quanto ao exercício de 2017, não há qualquer informação. A ouvidoria deste Tribunal de Contas, através de seu corpo de funcionários, requeriu à Diretoria de Tecnologia de Informação, através do memorando número 124 de 2018, informações e esclarecimentos quanto aos fatos noticiados. Em resposta, a Diretoria de Tecnologia e Informática, eu disse informação anteriormente, esclarece que existem informações do portal referente ao ano de 2016 e que as informações correspondentes ao exercício de 2017 não foram enviadas a este tribunal, ressaltando que o mesmo se encontra apto para que as publicações ocorram, ressalvando ainda que a remessa de informações só se tornam obrigatórias com a adesão do município através de convênio junto ao SICAP Transparência e que tal adesão só pode ser confirmada pela presidência desta Casa. Informa a Diretoria da Presidência que o município de Poço das Trincheiras assinou o convênio SICAP Transparência em 3 de julho de 2013, com vigência até 2 de julho de 2015, conforme informações às folhas 31 dos autos. Por outro norte, o conselheiro Anselmo Roberto Almeida Brito, ouvidor do Tribunal de Contas, através dos ofícios 9 de 2018 e 10 de 2018, datados de 6 de abril de 2018, solicitou à prefeita, a senhora Maria Aparecida Ferreira Rodrigues Silva, e ao controlador interno do município, o senhor José Ronaldo Araújo de Siqueira, o envio de esclarecimentos e documentos necessários à elucidação dos fatos narrados. A prefeita e o controlador interno do município, através dos processos TC 5592 de 2018 e 5475 de 2018, respectivamente, se pronunciaram informando que houve mudança no portal da transparência em todo o site da Prefeitura, visando atualizar o layout e melhorar o acesso às informações, razão pela qual as mesmas estavam indisponíveis, quando acessadas pela hora denunciante, mas que as ausências já foram regularizadas e que podem ser encontradas no link que aqui é transcrito. As folhas 50 dos autos têm-se a manifestação do Ministério Público de Contas através do parecer número 2516 de 2019 da 4ª Procuradoria de Contas, na qual informa que, em busca feita no endereço eletrônico do município, na data de 17 de nove de 2019, foram encontradas informações referentes ao ano de 2017 e se posiciona no sentido de que, não havendo elementos suficientes nos autos, sugerir o prosseguimento do feito, opina pelo arquivamento dos autos. Esse é o relatório, senhor presidente. Palavra do Ministério Público. Senhor presidente, conforme também relatado, nós nos manifestamos por intermédio do parecer 2516 de 2019, tendo a Prefeitura apresentado informações acerca da mudança e de modificações no portal da Transparência Municipal, o qual fizemos o acesso na data de 17 de nove de 2019 e verificamos que existem os elementos essenciais quando a portal da transparência referente a despesa, receitas, contratos e procedimentos licitatórios. Além disso, tem um módulo no portal da transparência municipal que permite a solicitação de informações, e tendo em vista esses elementos que foram coletados, o Ministério Público de Contas opinou pelo arquivamento, pelo não conhecimento da presente denúncia, pelo arquivamento do processo. Senhor presidente, passando direto à decisão, aqui como a exemplo dos anteriores, tem toda a fundamentação e uma análise do objeto da denúncia, o meu voto é também no sentido de determinar o arquivamento dos autos, só que eu, com a peculiaridade que eu achei que devia primeiro conhecer a denúncia, já que ela preenche os requisitos de admissibilidade, o que ela juntou de fato ocorria no momento, mas determinando o arquivamento em razão da perda superveniente do objeto. Na verdade, na prática dá no mesmo, é só uma questão de
formalidade de procedimento. Da ciência da decisão, a ouvidoria desta Corte, bem como a denunciante, senhora Luzinete Souza dos Santos Vasconcelos, e da publicidade da presente determinação. Esse é o meu voto, senhor presidente. Coloco em discussão. Não havendo discussão, em votação. Conselheiro Sérgio, como vota? Acompanho a relatora também, senhor presidente. Também acompanha a relatora. Aprovado. Não tem mais processo para a pauta de hoje, senhor presidente. Senhores, eu também não tenho processo pautado para o dia de hoje. Eu queria passar a palavra ao conselheiro Sérgio Maciel, que foi convocado para completar o quórum. Senhor presidente, eu também, como não componho ordinariamente essa Câmara, eu não tenho processo para relatar. Gostaria de facultar a palavra a vossas excelências. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.